Corinthians, Pedro Ramiro. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians. Não achei a versão sambinha aqui pra embalar o nosso caro Pedro Ramiro. Mas ontem o Pô Fechou foi bem, ontem foi legal o Luxemburgo, hein? Eu até sei, o Paulo do cara, Vale adora. foi engraçado. O Luxa é de cara, que personagem. Deixou ali o Felipe Augusto mais à vontade. Ali ele foi bem, Muito bem. Aliás, eu até acabei nem separando essa sonora, porque muita gente já viu e também... se você prestou atenção, já tocou na abertura do programa também. E também porque já tinha tocado aqui na abertura do programa, e porque com imagem fica melhor, né? Pra quem tá acompanhando no rádio, às vezes acaba não entendendo, porque a imagem diz tudo. Ele tocando um sambinha pra deixar o Felipe Augusto, que é o homem gelado, um pouco mais tranquilo. Por que homem gelado e por que você insiste nisso? Porque desde a base ele é chamado assim, eles falam que ele não sente a pressão e que... Mas sentiu na coletiva, hein? O homem tava travado, velho. Será que é por isso que é gelado? Ele tá travado, ele é um iceberg de emoções? Eu até falei na transmissão, ele é gago, né? Ele tem um problema assim nesse sentido que... até em outra entrevista ele já tinha dito, né? Já tinha dado uma declaração. Mas o Felipe Augusto é um jogador que se torna promissor aí nesse sentido desses novos atletas que têm aparecido na base. Jogador que se destacou, marcou gol, deu a vitória ao Corinthians, que tem essa vantagem agora para a volta na semana que vem. Promessa de estádio cheio em Lima, no Peru, quase. Aliás, todos os ingressos já vendidos, foi o que anunciou o Universitário para a partida da volta. Então a molecada vai ter, pelo menos, se a gente pegar o tamanho do Monumental, né, que acho que vai ser onde vai ser o jogo, ele tem capacidade para 60 mil torcedores. Então imagina 60 mil torcedores, a molecada da base vai ter uma prova de fogo nessa partida da volta contra o time do Universitário. Já a gente vai falar um pouquinho dessa situação também do preparador físico do Universitário que foi preso. Mas antes vamos ouvir então um pouquinho do Professor. Ele quer... assim, tem uma coisa de coletiva que ele é engraçado, né? E aí eu perguntei, professor, essa coisa de reformulação de elenco, tudo isso, ele deu uma desviada no assunto e preferiu dizer que tá mais concentrado que extrato de tomate. Vamos ouvir o professor Luxemburgo. Se você pegar os 11 jogadores do Corinthians no início do ano com o Lázaro e os 11 seus atletas que iniciam o jogo, é claro que hoje é uma situação diferente, mas a equipe titular... me parece que há uma clara reformulação de elenco no Corinthians. Pelo menos você até houve ausência agora de alguns jogadores. O Cantillo parece que pediu para sair, o Júnior Moraes não faz mais parte do elenco, o Balbuena. Queria entender se isso faz parte de um legado que você quer deixar para o Corinthians, uma reformulação de elenco, ou se foi até um pedido da diretoria em cima disso. A diretoria a gente conversa muito, né? Eu estou mais concentrado que extrato de tomate, cara. O tempo todinho em concentração, e a gente conversa muito. O presidente do Duílio vai cedo para lá, a gente toma café, a gente conversa, está sempre conversando sobre o Corinthians, né? E a formatação de elenco, dando oportunidade para a molecada. Não é mole pegar essa molecada e botar em jogos complicados e acreditar, né? Por exemplo, o Oscardo entrou... Moscardo, né? Como é que é? Gabriel. Moscardo. Ele entrou num momento... duro, né, cara? E aí ele mostrou personalidade. Mas é duro você pegar um moleque daquele lá e acreditar que ele vai entrar e vai jogar, né? Então, a gente tem conversado bastante. E a função nossa, né, quando você é contratado, é o resultado de momento, porque o futebol é assim, né, que é resultado de momento, mas você tem que começar, dentro da experiência que a gente tem, a abrir uma porção de leque de opções, né? E sempre em conjunto, porque as pessoas têm uma imagem achando que eu sou radical, que eu só penso que eu tenho que fazer... Não. É sempre em consenso com a diretoria, conversando com a comissão técnica, escutando bastante, fazendo aquilo que pode ser feito. E assim nós temos feito no Corinthians. O Duílio tem estado diuturnamente com a gente lá, diariamente, com a gente lá, chega de manhã, está sempre batendo papo, o Alessandro a mesma coisa, a comissão técnica chega mais cedo. Eu durmo lá quando o treinamento é de manhã, eu já durmo lá para começar mais cedo o trabalho, para poder estar junto com os jogadores, né? Então é uma coisa que está acontecendo no crescimento do dia a dia da gente, por causa da intensidade que a gente está tendo no trabalho também, né? De visar as coisas no geral. E a diretoria tem dado o apoio para nós fazermos esse trabalho aí.
Daí, a palavra do professor Luxemburgo, que inclusive... Do machucado? Do machucado. Como chama o garoto? Ele tá dormindo no CT, até disse nessa resposta, em alguns momentos acaba dormindo no CT. Timão que volta a campo agora neste sábado, deve ter Renato Augusto à disposição. E só para encerrar da minha parte com relação ao Corinthians, sobre essa decisão da Justiça que saiu agora à tarde, uma audiência pública definiu, audiência de custódia, aliás, definiu que o Sebastián Avelino Vargas, preparador físico do Universitário, vai permanecer preso em São Paulo por praticar atos racistas no fim desse jogo entre Corinthians e Universitário. Ele nega as acusações, mas o que teria ocorrido é que ele teria imitado um macaco em direção à torcida alvinegra. Há testemunhas, ainda não há divulgação das imagens, mas segundo o que consta na investigação policial, já há imagens detectadas. Então, na Neoquímica Arena, eles já devem ter o registro disso, mas ainda não foi divulgado. O clube também negou que o preparador físico teria feito esse ato racista. A gente está de olho em cima dessa situação. Tá certo, né? E aí tem que continuar essa investigação, sabendo tudo certinho pra cumprir com a lei, né? Se realmente ele for acusado, denunciado e tudo correr como conforme, que ele pague por um dos crimes mais nojentos que existe, né? Que é o crime de racismo. Com relação a campo e bola, meu caro Ramiro, que Corinthians já olha para a partida da volta contra o América na Copa do Brasil. Vamos lá, Renato Augusto deve ser titular, ele já apontou que está 100% preparado, inclusive até para pensar num Corinthians, o Luxemburgo deve voltar a experimentar aquela possibilidade de ter atletas que jogaram com 3 zagueiros, ele jogou com 3 zagueiros na partida contra o Galo. Então até para passar uma provável escalação do Corinthians, deve ter Cássio, Fagner, Gil, Murilo, Bruno Mendes e Fábio Santos. Além de Moscardo ou Mascardo ou Mustardo, depende como o professor Luxemburgo prefere chamar, mas o nome dele é Moscardo. Fausto Vera, Renato Augusto, aí sim deve voltar a ser titular, e também Roger Guedes e Yuri Alberto. Ontem eu conversei com Wesley em off, perguntando sobre a situação dele, né? Porque o jogador teve uma entorse no tornozelo, não estava disponível para a partida, e que até em alguns jogos tem sido utilizado como titular nesse time do Corinthians, mas ele falou que não há uma previsão de volta, vai depender muito do dia a dia, vai depender muito da recuperação. Então o Corinthians, Soler, PDV fica de olho nesta partida de sábado. Sábado, 4h30 da tarde. Então pro torcedor que está nos acompanhando e olha e fala, pô, mas Copa do Brasil sábado? Pois é, sábado, 4h30 da tarde, o Corinthians precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a partida às penalidades. Se bater o Coelho por 2-0, aí sim, meu amigo, já está na próxima fase e aí encara o vencedor da partida entre Palmeiras e São Paulo. Para mim, Palmeiras vence 2-0 e avança a semifinal da Copa do Brasil. Do nada. Não, esse legal é o detalhe. que ninguém perguntou, Cara, né? do nada emendou um palpite, Legal, assim. Do nada. Beleza, cara. Pretzel, palpitar é brincar agora, Do né? nada, assim. O Pretzel ontem, ele falou na transmissão, ele perguntou pra mim. Ô Ramiro, quando o Corinthians faz o jogo da volta de Corinthians 2, Universitário 0? Tipo, ele já pergunta dando resultado, né? Ô Ramiro, sábado então pra Corinthians 2, América 0, deve ter o Renato Augusto, né? Ele já emenda o resultado, mas Você quis copiá-lo, então é isso. Resumindo, é isso. Então tá bom. Mais alguma coisa do Corinthians relevante sem ser... Nossa, é muito conteúdo. Espetacular. Só dar uma informação sobre o Cantígio, tá? É importante dar informação ao invés da palpite, né? Então, ainda bem que eu te dei esse tempo aí pra você pensar. Você me dá essa oportunidade. Mas é sempre uma honra trabalhar com você, Soler. Eu sei. O Corinthians que deve... Feliz de você estar aqui no meu programa. Deve perder o Cantígio e também o Luan, né? Obviamente o Cantígio pediu pra deixar o time. O Cantígio ainda não tem um time definido, mas o Grêmio tá aguardando a resposta pelo Luan. Deus. Ataque susto. Não. Achei que o Grêmio também ia querer o Cantígio. Falou, Renato, pelo amor de Deus. Não. Vai com calma, pô. Vai com calma, Renato. Já leva o Júnior Moraes, a tua clínica é boa, mas calma. Senão daqui a pouco vai ser canonizado com tanto milagre. Calma, Renato, calma.
Não, mas o Grêmio tá aguardando uma resposta do Luan e aí pode contar com o atleta. O grande problema é, o Luan não quer abrir mão do dinheiro que tem pra receber do Corinthians. Obviamente tem mais aí alguns milhõezinhos pra receber do Timão até o fim desse ano. Então, a expectativa é de que o Corinthians pague o salário dele, ou pelo menos parte dele, e aí o atleta vai jogar no Grêmio ainda no meio desta temporada. Portanto, Timão que se movimenta nos bastidores com relação a estes atletas, meu caro Gustavo Soler. Quer chamar o break agora? Não, chamou você. O programa é seu, pô. Fica à vontade. Então tá bom.